Todas as células passam pelo ciclo celular, mas a gente tem que refletir o seguinte: será que elas passam rapidamente de uma fase para outra? Né? Existem alguns tipos de célula que sim, como por exemplo as células cancerígenas. Elas conseguem passar rapidamente de uma fase no ciclo celular para outra. Tá? As células normais, né, elas têm uma forma de regulação, né? Elas usam a informação do seu próprio estado interno, né? Elas têm uma sinalização tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, né? Do ambiente ao seu redor, de forma que ela possa não decidir, mas através desses sinais, né, que ela recebe, ela poder compreender que ela deve, se ela deve ou não dar continuidade com a divisão celular. Tá? Então, esse processo de regulação, ele vai garantir que as células elas não fiquem em condições adversas, né? Elas não se dividam, que essa divisão celular ela não vai acontecer sob condições adversas. Então é importante que a célula ela tenha essa capacidade de receber essa sinalização, tanto interna quanto externa. Então, quais seriam esses sinais, por exemplo? Se tem algum trecho do DNA que está danificado, né, ou falta de espaço para a divisão celular, né? Então, nesse caso, principalmente de falta de espaço, as células cancerígenas, infelizmente, elas não conseguem, elas perdem essa capacidade de perceber, né, de receber essa sinalização de que está na hora de parar a divisão celular, tá? Então, nesse processo, né, de regulação, de liberação, de bloqueio do ciclo celular, a gente tem os pontos de checagem. Tá? O que são pontos de checagem? Eles são estágios, né, que fazem parte do sistema de uma célula, né, eucarionte, que vai examinar, tá, tanto os sinais internos quanto externos, e aí a célula vamos dizer assim, ela vai decidir se ela vai continuar com a divisão celular ou não, tá? Então, a gente tem três, né, pontos de checagem principais, que são o G1, que ele vai ocorrer na transição entre a fase G1 e a fase S, tá? O ponto de checagem G2, que ocorre na transição entre as fases G2 e M, tá? E o ponto do fuso, que também se chama ponto M, que ele vai ocorrer na transição entre a metáfase, da metáfase para a anáfase, tá? O ponto G1, ele é considerado o principal ponto de checagem, né, dentro do ciclo celular. Por quê? Se o ciclo, né, se passar por ele, é porque ele vai entrar na intérfase, tá? E, consequentemente, ele vai continuar a divisão celular. Então, a regra é a seguinte: passou pela G1, né, passou pelo ponto de checagem G1, quer dizer que a célula vai entrar na intérfase e vai realizar a divisão celular, tá? Então, para que isso aconteça, né, ela vai verificar condições internas e externas, como todo ponto de checagem, né, se eles são favoráveis, e para saber se essas condições são favoráveis, a célula precisa perceber alguns critérios, alguns eventos, né? Ela tem que responder, digamos assim, algumas perguntas. Então, quais seriam esses requisitos, né, para ela poder passar pelo ponto de checagem? A célula
está apresentando tamanho suficiente para se dividir, né? A célula possui reserva de energia ou então reserva de nutrientes suficiente para poder dar prosseguimento ao ciclo celular. A célula, ela possui sinais positivos, né, fatores de crescimento das suas vizinhas. Ela consegue ter a percepção do crescimento das células vizinhas, né? Existe algum trecho do DNA que está danificado e que necessita de correção? Então, todos esses critérios têm que ser atendidos para que a célula consiga passar por esse ponto de checagem, né? Algumas células, quando elas não atendem a esse critério, elas permanecem no que a gente chama de fase G0, né? Ela é uma fase de exceção, né? E a partir daí a célula ela suspende o ciclo celular, né? Até que os reparos sejam realizados. Algumas células conseguem retomar o ciclo celular, conseguem entrar na divisão celular após a realização desses reparos. Nós temos naturalmente um tipo de células que está permanentemente na etapa, né, na fase G0, que são os neurônios. A gente sabe que os neurônios eles vão se multiplicar, né, até uma determinada fase de vida e a partir daí eles não se multiplicam mais, não tem como haver reposição desse tipo de célula, tá? Então, a partir daí elas fazem esse bloqueio no ciclo celular de forma que essas células permaneçam em intérfase até o final da vida do organismo, tá? Então, para ter a certeza, né, a gente passou pela G1, tá? Pelo ponto de checagem G1. Então, para ter certeza de que está tudo ok, nós temos o segundo ponto de checagem, né, que é o G2, que está na transição entre a G2 e a M, tá? O que a gente tem que se perguntar nessa etapa, né, para ver se a célula vai conseguir passar por esse ponto de checagem também? Mesmo após a verificação se havia algum trecho do DNA que estava danificado, nesse momento alguma molécula de DNA que esteja danificada, o DNA foi replicado, né? Ou seja, ele foi copiado na fase S da intérfase, né? Se houver algum erro, a célula vai parar no G2, né? No ponto de checagem G2, para que seja realizado o reparo necessário, tá? Se for verificado que não tem como fazer o ajuste, fazer a correção desse processo, né? Não tem como fazer a correção, né, desse dano, não tem como reverter, a célula ela vai entrar em uma morte programada, tá? Que é o que a gente chama de apoptose. Então, na G2, a grande sacada é você verificar se houve a replicação do DNA, tá? A gente tem que lembrar que na fase de replicação é quando ocorre a duplicação da molécula do DNA e também o sistema de autocorreção. Se não foi suficiente a autocorreção para realizar o reparo, a célula entra em morte programada, tá? A última fase, né, o último ponto de checagem seria do fuso, né, ou o ponto M. A gente tem a verificação se as cromátides irmãs elas estão corretamente ligadas ao microtúbulo do fuso, né? O que vai acontecer nessa fase, na verdade, não é verificar se o cromossomo está ligado, né? Se ele está lá ligado ao fuso,
mas não é verificar se ele está corretamente ligado, é se ele está presente. O que acontece? Dentro da divisão celular, nós temos a migração dos cromossomos, né? Para que haja a formação do fuso e assim a divisão do material genético igualmente. Então, a finalidade dessa fase é verificar se não há migração tardia de algum cromossomo, se não há nenhum cromossomo retardatário que ainda não esteja ligado ao fuso. E assim, quando isso acontece, quando isso é identificado, o ciclo para e aí é feito esse ajuste e o cromossomo é devidamente ligado ao fuso para dar prosseguimento ao ciclo e à divisão celular.